Ele gritou: "Desapareça!" e bateu à porta. 6 anos depois, o CEO milionário congelou quando o filho saiu de uma limusine. Marcelo Fontes havia construído sua vida sobre o controle, sobre nunca hesitar quando outros vacilavam, sobre silenciar a dúvida antes que ela pudesse criar raízes. Como CEO de um vasto império de investimentos, ele estava acostumado a que as pessoas obedecessem a cada palavra sua, que as portas se abrissem para ele, que suas ordens fossem tratadas como lei. Em seu mundo não havia espaço para fraqueza, não havia margem para erros e, certamente, não havia tolerância para complicações do coração. Foi por isso que, quando Juliana se colocou diante dele em seu escritório, com as mãos trêmulas e os olhos que carregavam tanto medo quanto esperança, dizendo-lhe que estava esperando um filho dele, sua fachada cuidadosamente cultivada se quebrou em fúria. O azul de seus olhos, normalmente frio e calculista, ardeu com algo afiado e impiedoso. Ele não considerou as noites sem dormir que ela deve ter suportado antes de vir até ali, nem a coragem que ela teve para encará-lo com a verdade. Tudo o que ele viu foi uma ameaça à sua ordem, uma ruptura no império intocado que ele havia construído tijolo por tijolo, e ele atacou. Sua voz, geralmente calma e imponente em salas de reunião, se ergueu como um chicote. "Saia da minha vista, desapareça!" ele gritou, e quando ela estremeceu, ele se virou, bateu a porta pesada e disse a si mesmo que estava acabado. Para Juliana, aquele momento não foi apenas rejeição, foi aniquilação. Ela ficou no eco da porta batendo, o corpo tremendo, as palavras reverberando dentro de seu crânio, como um mantra cruel que ela sabia que jamais esqueceria. O homem que ela amara, o homem em quem ela confiara seu coração, a havia apagado com uma única ordem. Ela pressionou uma mão contra a barriga, onde a minúscula vida dentro dela crescia, e sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Não era apenas a dor dela que ela carregava agora, era também o futuro de seu filho, e ela percebeu naquele instante que estava verdadeiramente sozinha. A paisagem urbana cintilante que ela podia ver da janela do escritório dele parecia zombar. Cada luz brilhante um lembrete da distância entre o mundo dele e o dela. Ela se virou e saiu, seus passos pesados, mas firmes, recusando-se a desmoronar no lugar onde ele ainda pudesse ver sua fraqueza. Marcelo, por sua vez, convenceu-se de que havia feito a coisa certa. Ele se afundou no trabalho naquela noite, ficando muito depois que sua equipe se fora, fingindo que números e gráficos poderiam abafar o eco da voz dela. Ele disse a si mesmo que mulheres vinham e iam, que crianças nascidas de erros não tinham lugar em sua vida cuidadosamente ordenada. No entanto, sob a raiva, sob a certeza, havia um vislumbre de algo que ele se recusava a reconhecer: medo. Ele sempre se orgulhou do controle, mas a imagem do rosto de Juliana, pálido de choque, o assombrava, apesar de seus esforços para enterrá-la. Quando ele deixou seu escritório horas depois, o silêncio de sua cobertura vazia, na Faria Lima, parecia mais pesado do que o normal, mas ele o dispensou com a mesma lógica fria que usara a vida toda. A noite de Juliana foi diferente. Ela voltou para seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, suas roupas úmidas da chuva que havia começado a cair, sua mente girando com a enormidade do que acabara de acontecer. Ela se sentou na beira de sua cama, o quarto fracamente iluminado pelo brilho fraco de uma única lâmpada, e se permitiu chorar até a garganta ficar rouca. Ela pensou nos olhos dele, na maneira como eles haviam se suavizado quando ele olhava para ela, e como agora haviam se transformado em gelo.
Ela pensou nas promessas que sussurrara para si mesma durante as noites sem dormir, quando imaginou contar-lhe, e quão rapidamente aquelas esperanças haviam sido esmagadas sob a raiva dele. Mas à medida que as horas passavam e suas lágrimas diminuíam, outra coisa começou a tomar conta dentro dela. Não era a paixão ardente do amor que ela sentira antes, nem o desespero frio da rejeição, mas uma chama lenta e constante de determinação. Se ele não seria um pai, se ele não dividiria o fardo, então ela o carregaria sozinha. Ela olhou ao redor de seu apartamento, para os móveis de segunda mão, para a pintura descascada, para o som fraco da cidade além de sua janela, e percebeu que nunca seria fácil. Ela enfrentaria dias longos, noites sem dormir e um futuro cheio de incertezas. No entanto, quando ela colocou a mão mais uma vez em sua barriga, sentiu uma força feroz e protetora surgir dentro dela. Esta criança era dela, e ela a amaria o suficiente por ambos. Marcelo Fontes poderia ter batido a porta na cara dela, mas ele não definiria o futuro dela. Ela sussurrou uma promessa para o silêncio do quarto, sua voz instável, mas resoluta. Você não está sozinho. Eu nunca vou te deixar. E com essas palavras, Juliana entrou em um caminho que não havia escolhido, mas que trilharia com coragem inabalável, um caminho que um dia a levaria face a face com o homem que tentou apagá-la e com o filho que carregava os olhos dele. Juliana rapidamente descobriu que a sobrevivência exigia mais força do que ela jamais imaginou possuir. As semanas após a rejeição de Marcelo se transformaram em um ritmo de exaustão, medo e determinação. Suas economias estavam quase esgotadas e cada dia apresentava um novo obstáculo. Avisos de aluguel atrasado, deslizados sob sua porta, longos turnos na lanchonete, onde ela lutava para manter os olhos abertos, e a preocupação constante de como sustentaria o filho que crescia dentro dela. Ela trocou seu próprio conforto por necessidade, pulando refeições para economizar dinheiro, remendando suas roupas em vez de comprar novas e aprendendo a esticar cada real até quase rasgar. Muitas vezes ela se sentava até tarde da noite em sua minúscula mesa de cozinha, com uma pilha de contas não pagas à sua frente, as mãos tremendo enquanto tentava calcular por quanto tempo mais conseguiria aguentar. No entanto, toda vez que pensava que o desespero a engoliria, ela pressionava a mão contra a barriga e lembrava a si mesma que não estava mais lutando apenas por si. A gravidez foi mais difícil sozinha do que ela esperava. Ela enfrentou consultas médicas sem ninguém ao seu lado, ouvindo o batimento cardíaco de seu filho pela primeira vez, enquanto enxugava lágrimas em silêncio, desejando que houvesse alguém para compartilhar o milagre. Cada movimento dentro de seu corpo a enchia de alegria, mas também aguçava a dor de saber que o homem responsável não queria fazer parte disso. Quando ela voltava para a casa da clínica, atravessando ruas movimentadas, cercada por estranhos apressados, muitas vezes ela se sentia invisível, como se o mundo já tivesse decidido que sua história era muito pequena para importar. No entanto, ela se recusou a desmoronar. Ela repetia para si mesma que seu filho merecia uma mãe que não desistiria, mesmo que o pai já tivesse ido embora. À medida que sua barriga crescia, sua determinação também aumentava. Ela encontrou maneiras de se preparar, reservando uma pequena caixa em seu quarto, onde colecionava roupas de bebê, de brechós, brinquedos descartados por famílias mais ricas e cobertores tricotados por uma gentil vizinha idosa que teve pena dela. Cada item que ela colocava naquela caixa parecia uma vitória silenciosa contra o homem que havia batido a porta na cara dela. Ela sussurrava para seu filho,
ainda não nascido enquanto dobrava as roupas, prometendo que, não importando o quão pouco eles tivessem, o amor sempre seria abundante. Aquelas promessas sussurradas se tornaram sua âncora, uma maneira de repelir o medo que ameaçava desfazê-la nas noites sem dormir, quando suas costas doíam e seu futuro parecia incerto. Juliana entrou em trabalho de parto em uma noite de tempestade, sozinha em seu apartamento, a chuva batendo nas janelas, enquanto ela lutava contra a dor. Quando ela foi levada às pressas para o hospital, ela tremia de exaustão, seus gritos engolidos pelas paredes estéreis da sala de parto. Horas depois, ao amanhecer, ela segurou o filho nos braços pela primeira vez. O cabelo escuro dele estava úmido contra seu peito, e quando ele abriu os olhos, eles eram do mesmo azul, penetrante, de Marcelo. A visão fez seu coração disparar dolorosamente, mas então os minúsculos dedos do bebê se enrolaram nos dela, e naquele momento ela sentiu uma onda de amor tão avassaladora que eclipsou todo o resto. Ela o chamou de Léo, um nome que significava força, porque ela sabia que ambos precisariam de toda a força que pudessem encontrar. Os dias que se seguiram foram lindos e brutais. Léo chorava durante as noites, deixando Juliana cambaleante por falta de sono, o corpo ainda dolorido do parto. Ela o embalou nos braços até que seus músculos ardessem. Cantou para ele quando mal conseguia manter os olhos abertos, e às vezes chorava silenciosamente em seu cabelo macio, quando o peso de tudo parecia insuportável. Mas toda vez que ele sorria, toda vez que seus minúsculos lábios se curvavam naquela expressão inocente, parecia que a luz do sol estava rompendo as nuvens da tempestade. Ela vivia por aqueles sorrisos, pelo calor de seu pequeno corpo contra o dela, pela prova de que mesmo da rejeição e da crueldade, algo puro e extraordinário havia nascido. Juliana aprendeu a navegar na maternidade com determinação feroz. Ela voltou ao trabalho mais cedo do que deveria, deixando Léo sob os cuidados de sua vizinha, enquanto servia café na cafeteria pela manhã e arrumava livros na biblioteca à noite. Seu corpo protestava, seu espírito vacilava, mas ela persistia. Ela contava moedas à noite para ter certeza de que poderia pagar fraldas e fórmula, muitas vezes optando por ficar sem jantar para que Léo nunca passasse fome. Ela dizia a si mesma que não importava se vestisse o mesmo vestido gasto dia após dia, se tivesse que sacrificar o sono e o conforto, porque Léo merecia coisa melhor. E lentamente, apesar de todas as probabilidades contra ela, elas construíram uma vida frágil, mas inquebrável juntas. Juliana muitas vezes se perguntava o que Marcelo pensaria se os visse. Ele se reconheceria no azul dos olhos de Léo? Sentiria culpa ou se afastaria novamente, dispensando-os como fizera antes? As perguntas persistiam, mas ela nunca as deixou consumi-la. Ela decidiu que as escolhas dele não a definiam mais, nem a seu filho. Léo era dela, total e completamente, e ela o criaria sem vergonha. Ainda assim, no fundo de seu coração, ela sabia que um dia seus caminhos poderiam se cruzar novamente, e quando esse momento chegasse, ele finalmente veria o que havia abandonado. Léo cresceu rapidamente, cada ano se desenrolando como um capítulo que Juliana lia com admiração e exaustão, marcado por pequenos triunfos e sacrifícios silenciosos. Quando ele completou 3 anos, ele já era curioso sobre tudo ao seu redor, puxando a mão de Juliana no parque, fazendo perguntas sobre o céu, os pássaros e as pessoas que passavam na rua. Sua energia parecia infinita, seu riso contagiante, e embora o corpo de Juliana muitas vezes doesse com longos turnos e noites sem dormir, ela encontrava força no som de sua alegria.
Cada marco parecia uma vitória arrancada das garras do desespero. A primeira palavra, o primeiro passo trôpego pela sala de estar, a primeira vez que ele a abraçou pelo pescoço e sussurrou "Mamãe", com uma voz que derreteu cada cicatriz que ela carregava. No entanto, a alegria era sombreada pelas perguntas inevitáveis que se tornaram mais pontuais à medida que Léo ficava mais velho. No início, elas eram inocentes. Por que eu não tenho um papai? Por que não o visitamos? Mas, ao atingir a idade escolar, a curiosidade se transformou em saudade. Ele observava outras crianças sendo pegas por pais, suas mãos seguras em mãos maiores, seus risos dobrados pela presença de alguém que lhes pertencia. Léo se virava para Juliana com seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os de Marcelo, que perfuravam seu coração toda vez, e perguntava baixinho se o pai dele poderia vir um dia. Juliana se ajoelhava, afastava o cabelo dele e dava a mesma resposta de sempre: "Você me tem. E isso é o suficiente." Mas toda vez que ela dizia isso, sentia o peso da mentira apertando mais. Juliana tentou preencher cada lacuna com amor. Ela fazia turnos duplos quando podia, sacrificando suas próprias necessidades para pagar os materiais de arte de Léo, livros e o mimo ocasional que fazia o rosto dele se iluminar de admiração. O apartamento delas continuava pequeno e modesto, mas ela o transformou em um lar cheio de calor. Desenhos que Léo fazia eram colados nas paredes, rabiscos brilhantes que transformavam a pintura descascada em uma galeria de cores. A geladeira estava decorada com ímãs e bilhetes, lembretes de eventos escolares e pequenos desenhos que ele fazia só para ela. À noite, eles se sentavam juntos no sofá, com livros de histórias de segunda mão. Léo apoiado nela enquanto ela lia até que as pálpebras dele ficassem pesadas. Ela contava contos de fadas onde heróis lutavam contra monstros, mas no fundo ela sabia que o maior monstro que já havia enfrentado era o homem que os havia abandonado. Apesar das dificuldades, Juliana nunca deixou o amargor permear suas interações com o filho. Ela queria que Léo crescesse acreditando no amor, não envenenado por sua própria dor. Ainda assim, a sombra de Marcelo persistia em cada olhar azul, em cada inclinação acentuada do queixo de Léo que espelhava a do pai, em cada sorriso que parecia ecoar um rosto que ela desejava poder esquecer. Às vezes à noite, depois que Léo adormecia, Juliana sentava-se perto da janela e olhava para a cidade, perguntando-se se Marcelo alguma vez pensava neles, se ele sentia sequer um momento de culpa pela vida que havia desprezado. Ela duvidava. Homens como ele não olhavam para trás. Mas o que Juliana não sabia era que a vida de Marcelo, embora dourada e cintilante por fora, havia começado a parecer mais vazia a cada ano que passava. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: carros, coberturas, mulheres que bajulavam sua riqueza, mas nada disso o ancorava. Ele se enterrava no trabalho, fechando negócios que lhe rendiam manchetes, mas nos momentos de silêncio, quando as multidões se dispersavam, uma dor oca se instalava em seu peito. Ele dizia a si mesmo que esse era o preço do poder, que homens como ele não eram feitos para a família, não eram feitos para a permanência. No entanto, nos momentos de quietude, quando ele removia a gravata e olhava seu reflexo no espelho, ele via algo que o perturbava. Seus próprios olhos, frios e azuis, olhando para trás sem calor, sem vida. O que ele não percebia, pelo menos não conscientemente, era que a memória de Juliana o assombrava mais do que ele ousava admitir. Ele a havia mandado desaparecer, batido a porta em um futuro que ele não queria, no entanto, o rosto dela, emoldurado por cabelos escuros,
e cheio de uma mistura de tristeza e desafio, às vezes surgia em seus pensamentos sem aviso. Ele enterrava a memória sob o trabalho, sob negócios e manchetes, mas ela nunca desaparecia completamente. E às vezes, no silêncio da noite, ele se perguntava, não sobre ela, mas sobre o que ela havia levado consigo. Ele havia se convencido de que qualquer vida que ela tivesse construído não mais lhe dizia respeito, mas no fundo havia um medo que ele nunca falaria em voz alta. E se ela tivesse ficado com a criança? E se houvesse um filho ou filha por aí que carregasse seu sangue, seu nome, seu rosto? O pensamento vinha como uma faca, rápido e afiado, antes que ele o afastasse com eficiência implacável. Marcelo Fontes não se detinha no passado. Enquanto isso, Juliana vivia uma vida muito distante das torres cintilantes onde Marcelo reinava. O mundo dela era medido não em milhões, mas em horas e reais cuidadosamente esticados para cobrir as necessidades de seu filho. Ela o levava para a escola todas as manhãs, segurando sua mão enquanto navegavam por calçadas rachadas, sua pequena mochila batendo em seus ombros. Ela trabalhava em turnos que a deixavam exausta, mas suas noites eram preenchidas com a tagarelice de Léo, suas perguntas sobre dinossauros, sua empolgação por um novo livro da biblioteca. Para Juliana, a riqueza não era algo que ela pudesse segurar nas mãos, mas algo que ela sentia no calor do abraço do filho. Ela via os traços de Marcelo nele todos os dias, os olhos azuis, o formato de sua mandíbula, a determinação em seu queixo, e embora isso trouxesse uma pontada de memória, também a lembrava de que Léo era mais do que o produto da rejeição. Ele era a prova de que o amor podia existir mesmo nascido da crueldade. À medida que Léo crescia, sua semelhança com Marcelo se tornava inegável. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre seus olhos marcantes, sem saber da história por trás deles, e Juliana sorria educadamente enquanto seu estômago se revirava. Cada vez que ouvia esses comentários, sentia o passado ressurgir, pressionando contra as paredes que havia construído em torno de seu coração. Ela sabia que um dia Léo exigiria respostas, e ela temia o momento com cada fibra de seu ser. Ela dizia a si mesma que seria o suficiente, que seu amor o protegeria, mas a verdade sussurrava através de seus medos. Não importa o quão forte ela fosse, uma criança sempre ansiaria por conhecer a outra metade de si mesma. Do outro lado da cidade, a inquietação de Marcelo crescia. Seu império estava prosperando, mas a satisfação o iludia. Ele se pegava distraído durante as reuniões, seus pensamentos divagando, seu temperamento mais curto do que antes. Ele repreendia funcionários por pequenos erros, ignorava os parabéns que vinham com cada novo sucesso e passava longas noites andando em sua cobertura, olhando para as luzes da cidade como se pudessem responder a perguntas que ele se recusava a fazer a si mesmo. Era como se algum fio invisível o puxasse, arrastando-o em direção a algo que ele ainda não conseguia ver, algo que ele nem sabia que estava perdendo. Nem Marcelo nem Juliana poderiam ter imaginado o quão perto seus mundos estavam de colidir novamente. O destino estava se movendo silenciosamente em segundo plano, organizando peças em um tabuleiro que ambos haviam tentado abandonar. O homem que uma vez bateu a porta para proteger seu império e a mulher que se afastou, carregando mais do que seu próprio coração partido, estavam ambos em um caminho que não podia mais ser evitado. A questão não era se eles se encontrariam novamente, mas quando. E se Marcelo reconheceria o reflexo de si mesmo olhando de volta nos olhos do garoto que ele nunca conheceu.
Era uma tarde quente de outono quando a colisão finalmente aconteceu, embora nem Marcelo nem Juliana pudessem tê-lo previsto. Marcelo acabara de concluir uma série de reuniões com investidores internacionais e estava a caminho de um jantar de alto nível em um dos hotéis mais exclusivos da cidade, um luxuoso hotel nos Jardins. O manobrista levou uma limusine preta e reluzente até o meio-fio, e os degraus de mármore que levavam à entrada brilhavam sob a luz do sol. Marcelo ajustou os punhos de seu terno cinza claro, sua expressão cuidadosamente composta na máscara de autoridade calma, que se tornara uma segunda natureza. As câmeras de uma revista de fofocas disparavam por perto, mas ele mal as notava. Ele era um homem que exigia atenção onde quer que fosse, sua presença tanto uma performance quanto uma realidade. No entanto, sob a superfície polida, ainda havia o vazio que ele nunca conseguia afastar. Justo quando Marcelo se preparava para entrar, outra limusine parou. Ele olhou para o lado distraidamente, esperando ver mais da elite da cidade chegando para o evento, mas o que ele viu o parou de repente. A porta se abriu e uma jovem saiu, seus cabelos escuros capturando a luz, seus olhos castanhos alertas e firmes. Ela estava vestida de forma simples, mas com uma elegância discreta que atraía o olhar mesmo em meio à opulência ao redor. Por um momento, Marcelo pensou que sua mente estava pregando peças nele. Ele não via Juliana há 6 anos, havia enterrado a memória de seu rosto sob camadas de negação. Mas ali estava ela, a apenas alguns metros de distância, inalterada e ainda assim profundamente diferente. Antes que ele pudesse processar o choque, outra figura saiu do carro. Um menino com cerca de 6 anos, com cabelo escuro despenteado pela brisa e olhos de um azul tão penetrante que Marcelo sentiu como se estivesse olhando para um espelho. O garoto ajustou a alça de sua pequena jaqueta e olhou ao redor com curiosidade, sua mão alcançando a de Juliana sem hesitação. A respiração de Marcelo ficou presa em sua garganta. Não era possível, e ainda assim a evidência estava diante dele. A semelhança era inegável. Seus olhos, seu olhar, até mesmo a maneira como o menino inclinava o queixo com desafio silencioso. Cada detalhe gritava a verdade. Aquele era seu filho. A compostura polida de Marcelo vacilou pela primeira vez em anos. Ele sentiu as pernas enfraquecerem, o peito apertar, como se o peso do mundo tivesse subitamente se pressionado sobre ele. Ele queria se mover, falar, mas sua voz ficou presa na garganta. Ele observou Juliana alisar o cabelo do menino, sua expressão calma e protetora, e percebeu que ela havia carregado esse segredo sozinha por todos aqueles anos. O filho que ele exigiu que ela apagasse da existência havia se transformado em um ser vivo e respirante, que agora estava na frente dele com os mesmos olhos azuis que ele via no espelho todas as manhãs. Juliana o notou então. Seus olhos se encontraram através dos degraus polidos do hotel e por um instante o mundo pareceu desaparecer. O ruído do tráfego, a tagarelice dos convidados, o clique das câmeras, tudo se desvaneceu. O olhar dela era penetrante, cheio de algo que ele não conseguia nomear, não apenas raiva ou mágoa, mas também resiliência, o tipo de força nascida apenas de anos carregando um fardo sem ajuda. Ela apertou o aperto na mão do menino e se moveu para passar por ele, o queixo erguido, recusando-se a reconhecer o choque dele. Mas antes que ela pudesse, o menino puxou a manga dela e olhou diretamente para Marcelo. "Mãe", o garoto perguntou suavemente, sua voz clara o suficiente para Marcelo ouvir. "É ele?" A palavra cortou Marcelo como uma lâmina. Seu peito apertou e por um momento
ele não conseguiu respirar. A pergunta inocente do menino carregava todo o peso de anos perdidos, de escolhas feitas com raiva e arrogância, de uma porta batida que nunca deveria ter sido fechada. Marcelo queria cair de joelhos, gritar, explicar, mas ele não podia fazer nada além de ficar parado, congelado, enquanto Juliana gentilmente guiava o filho para longe dele, seus olhos nunca se suavizando, seus passos nunca vacilando. Ele se virou para observá-los ir, seu corpo inteiro tremendo, sua mente em espiral no caos. Por 6 anos ele viveu como se suas decisões fossem finais, como se tivesse apagado o passado com uma única palavra. No entanto, ali estava ele, vivo e inegável, se afastando dele na forma de um menino que carregava seu rosto e seu sangue. Pela primeira vez em sua vida, Marcelo Fontes, o homem que nunca hesitou, nunca duvidou, nunca se dobrou, sentiu-se impotente. E quando a porta da limusine se fechou atrás deles, ele soube com uma certeza que nenhuma riqueza, nenhum império, nenhuma muralha cuidadosamente construída poderia protegê-lo da verdade por mais tempo. Naquela noite, muito depois que o jantar terminou e as luzes do hotel se apagaram, Marcelo sentou-se em sua cobertura olhando para a cidade, assombrado pela imagem dos olhos azuis do menino. Ele não conseguia escapar disso. O reflexo que ele negou por tanto tempo o havia encontrado, e nada em sua vida seria o mesmo novamente. Marcelo não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado sozinho em sua cobertura, um copo de uísque intocado na mesa ao lado dele, a cidade se estendendo infinitamente sob as janelas, como um reino que não mais parecia pertencer a ele. A visão do rosto do menino, tão surpreendentemente semelhante ao seu, se repetia em sua mente indefinidamente. Ele tentou se enterrar em números, folheando documentos deixados em sua mesa, mas as palavras se dissolviam em nada. Toda vez que ele fechava os olhos, ele via a expressão de Juliana, firme, inflexível, cheia de força e silenciosa acusação. E então ele via o olhar inocente do menino, a pergunta que perfurou seu peito com mais força do que qualquer fracasso ou traição jamais poderia. É ele? Pela primeira vez em sua vida, Marcelo sentiu algo que não conseguia quantificar, algo que o deixava cru e abalado. Medo. Não o medo de perder um negócio, ou de um escândalo, ou mesmo de falhar, mas o medo de ter perdido algo insubstituível há muito tempo e nunca mais ser capaz de recuperá-lo. A ideia de que havia um filho por aí que carregava seu sangue, que havia crescido sem ele, que poderia até odiá-lo sem saber seu nome, o deixava vazio. Ele pensou na noite em que Juliana foi até ele com a verdade, quando ele escolheu o orgulho em vez da compaixão, a arrogância em vez do amor. Ele a havia mandado desaparecer, e ela obedeceu, mas ela não destruiu a vida que estava crescendo dentro dela. Ela a protegeu, a nutriu e, ao fazer isso, criou algo maior do que ele jamais merecera. Ao amanhecer, Marcelo soube que não podia continuar como se nada tivesse acontecido. Ele procurou o número de Juliana, uma tarefa que teria sido impossível para a maioria dos homens, mas não para ele. Com os recursos à sua disposição, ele a localizou em poucas horas, embora quando finalmente segurou o telefone na mão, olhando para os dígitos na tela, ele hesitou. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada, seu pulso acelerando de uma forma que ele não sentia desde que era menino. Era absurdo, ele havia enfrentado senadores e bilionários sem piscar, mas a ideia de ouvir a voz de Juliana novamente o fazia sentir-se um covarde. Finalmente, com uma respiração que tremeu mais do que ele gostaria de admitir, ele pressionou o botão e esperou enquanto a linha tocava. Quando a voz de Juliana atendeu,
Firme e cautelosa, Marcelo quase desligou. Mas então ele ouviu um som ao fundo, o riso de uma criança, leve e despreocupado, e ele soube que era seu filho. Sua garganta apertou e as palavras lhe falharam por um momento. O silêncio de Juliana se estendeu, sua paciência se esgotando, até que ele finalmente disse o nome dela. Ela não disse o dele em troca. Em vez disso, ela perguntou fria e aguda: "Por que você está me ligando?" Marcelo queria explicar tudo, derramar o arrependimento que estava apodrecendo dentro dele, desde o momento em que os vira do lado de fora do hotel. Mas tudo o que ele conseguiu foi a verdade, despojada de eloquência. "Eu o vi", ele disse. "Eu vi nosso filho." O silêncio do outro lado foi mais pesado do que qualquer acusação. Quando Juliana falou novamente, sua voz estava controlada, mas ele podia ouvir o tremor por baixo dela. "Você perdeu o direito de chamá-lo assim no dia em que me mandou desaparecer." Ele fechou os olhos, as palavras dela o atingindo profundamente, mas ele não desligou. Em vez disso, ele pediu por algo que nunca pensou que imploraria: uma chance de ver o menino novamente. A recusa de Juliana foi imediata. Ela lhe disse que Léo havia crescido sem ele, que ele não precisava do caos que Marcelo trazia, que ela havia construído uma vida forte o suficiente para proteger seu filho do homem que os havia abandonado. Marcelo ouviu, absorvendo cada palavra, mas não desistiu. Ele prometeu que não perturbaria suas vidas, que só queria ver seu filho de longe, se isso fosse tudo o que ela pudesse permitir. Juliana zombou da ideia, a raiva acendendo em sua voz, e encerrou a ligação. Marcelo ficou olhando para o telefone, muito depois de a linha ter ficado muda, o peso das palavras dela o esmagando, mas não extinguindo o fogo que havia se acendido em seu peito. Dias se transformaram em semanas, mas Marcelo não desistiu. Ele apareceu do lado de fora da escola de Léo, nunca se aproximando, apenas observando do outro lado da rua enquanto Juliana levava o filho todas as manhãs. Ele memorizou a maneira como a mão de Léo cabia na dela, o jeito que ele ria de algo que ela sussurrava, o jeito que ele parecia tão vivo de uma forma que Marcelo não sentia há anos. Era tortura e salvação ao mesmo tempo. Ele dizia a si mesmo que esperaria, que suportaria a raiva dela, sua desconfiança, suas muralhas, se isso significasse que um dia seu filho poderia olhar para ele sem confusão ou medo. Juliana, por sua vez, o notava. Ela sentia o olhar dele mesmo quando fingia que não, sua raiva fervilhando com a audácia de sua presença. Ela queria odiá-lo, queria mandá-lo embora novamente, mas toda vez que Léo ria, ela se perguntava se estava errada em negar a ele um pai que agora parecia desesperado para se arrepender. Seu coração estava em guerra consigo mesmo, dividido entre proteger seu filho do homem que uma vez os havia abandonado e reconhecer a realidade de que Marcelo não era mais a mesma figura fria que havia batido a porta 6 anos atrás. A tensão entre eles cresceu, não dita, mas inegável. Marcelo não estava mais contente em viver no silêncio e Juliana não podia mais fingir que ele não existia. Ambos sabiam que um confronto era inevitável, um que decidiria não apenas o futuro deles, mas também o futuro do menino cujos olhos azuis os uniam de maneiras que eles não podiam escapar. Juliana conseguiu evitá-lo por semanas, mas o destino tinha um jeito de forçar colisões quando nenhum dos lados estava pronto. Aconteceu em uma manhã de sábado no pequeno parque perto do bairro deles, um lugar que Léo amava por causa dos balanços que rangiam quando o vento soprava e do lago onde os patos se reuniam para migalhas de pão. Juliana o havia levado para lá depois de uma longa semana. Seu plano era simples:
deixá-lo correr e rir, deixar-se respirar em paz. Ela nunca esperou que Marcelo aparecesse, alto e inconfundível em um casaco, sob medida que parecia quase muito elegante para um lugar tão modesto. Ela o viu antes que Léo o visse, seu estômago apertando com aquela familiar mistura de raiva e pavor. Mas ela não teve chance de recuar. Os olhos de Léo captaram a forma do estranho e, em vez de se encolher, ele congelou, sua pequena mão apertando a de Juliana. Sua expressão era algo que ela nunca tinha visto antes. Curiosidade misturada com reconhecimento, como se alguma parte dele soubesse instintivamente o que seu coração há muito suspeitava. Marcelo se aproximou lentamente, não com a arrogância que carregava nas salas de reunião, mas com um tipo de hesitação que parecia estranha nele, como se estivesse pisando em vidro frágil. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Léo, e Juliana viu algo cru neles, algo que ela não acreditava ser possível vindo dele. Medo, não de poder ou perda, mas de rejeição. Quando ele finalmente parou a poucos metros de distância, o silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pela tagarelice de crianças brincando por perto. O instinto de Juliana gritou para que ela protegesse seu filho, para puxá-lo para perto e ir embora, mas o aperto de Léo se afrouxou. Ele deu um pequeno passo à frente, seus olhos fixos nos de Marcelo, e, em uma voz mal audível, ele perguntou: "Você é meu pai?" As palavras despedaçaram Marcelo. Por 6 anos ele construiu muralhas, escondeu-se atrás da riqueza e da autoridade, mas uma única pergunta de um menino que ele nunca segurou atravessou tudo. Sua garganta apertou, sua voz falhou, e quando ele finalmente respondeu, seu tom estava instável de uma forma que surpreendeu até a ele. "Sim, Léo", ele disse suavemente. "Eu sou." Ele esperava raiva, talvez lágrimas, mas em vez disso, Léo simplesmente o encarou, sua expressão ilegível, como se estivesse avaliando se aquele estranho era digno da palavra. Juliana sentiu seu peito doer com a cena, dividida entre a vontade de proteger seu filho da decepção e a percepção de que aquele era o momento que ela não podia mais impedir. Eles se sentaram juntos em um banco próximo, um triângulo desajeitado ligado por silêncio e palavras não ditas. Léo fez perguntas com a honestidade direta que só as crianças possuem. "Por que você não estava lá? Onde você esteve? Por que nos deixou?" Cada uma cortou Marcelo, e pela primeira vez ele não se escondeu atrás de desculpas ou charme. Ele disse a verdade, tanto quanto um homem que uma vez foi cegado pela arrogância podia admitir. Ele confessou que havia sido um covarde, que escolhera a ambição em vez do amor, e que se arrependeria disso pelo resto de sua vida. Juliana o observou atentamente, esperando por manipulação, por alguma reviravolta de palavras para se absolver. Mas em vez disso, ela viu um homem despido de pretensão, humilhado na frente do filho, que ele nunca segurou. Léo ouviu sua jovem mente lutando para entender as complexidades do fracasso adulto, mas ele ouviu o suficiente para sentir sinceridade. Sua pequena mão se estendeu timidamente, pousando na de Marcelo, e o gesto quase o desfez. Marcelo se inclinou para a frente, lágrimas que ele não se importou em esconder, caindo enquanto sussurrava: "Eu não mereço isso, mas vou passar todos os dias provando a você que posso ser melhor." Pela primeira vez, Juliana viu não o CEO implacável que havia destruído seu mundo, mas um homem quebrado e desesperado para reconstruir algo que ele temia ter perdido para sempre. Os dias que se seguiram foram passos hesitantes em direção a algo que nenhum deles sabia como definir. Marcelo apareceu no parque novamente,
trazendo livros para Léo, ouvindo-o falar sobre a escola e seus sonhos de se tornar um astronauta. Ele se ofereceu para levá-lo para a aula, para ajudar com o dever de casa, para fazer as pequenas coisas que os pais costumam dar como garantidas. Juliana observou com olhos cautelosos, ainda desconfiada do homem que havia batido a porta na cara dela, mas ela não podia ignorar a maneira como o sorriso de Léo se alargava, como seu riso se tornava mais completo a cada visita. Uma muralha dentro dela, que ela havia construído pedra por pedra ao longo de anos de dor, começou a rachar. No entanto, a confiança não foi facilmente restaurada. Uma noite depois que Marcelo partiu, Léo olhou para ela e perguntou: "Ele realmente vai ficar desta vez?" A pergunta a atingiu mais fundo do que ela esperava. Ela beijou a testa dele e prometeu que o protegeria, não importa o quê. Mas por dentro, ela se perguntava se Marcelo era capaz de cumprir a promessa que havia feito silenciosamente com cada olhar desesperado. Ela disse a si mesma que o tempo revelaria a verdade, e até então, ela permaneceria vigilante como sempre fizera. Marcelo, no entanto, sabia que não tinha escolha a não ser ficar. Ele passou anos construindo um império de vidro e aço, mas agora entendia que sua vida inteira não significava nada sem o pequeno menino de olhos azuis que o chamara de pai pela primeira vez. E embora Juliana ainda mantivesse distância, embora seus olhos ainda carregassem cautela, ele começou a ter esperança de que talvez pudesse ganhar não apenas a confiança de seu filho, mas também a dela. O tempo avançou, não em saltos, mas em pequenos e frágeis passos, e cada um levou Marcelo para mais perto de uma vida que ele nunca imaginou querer. Semanas se transformaram em meses, e a cada visita, a cada risada compartilhada ou conversa tranquila, a distância entre pai e filho começou a diminuir. Léo ficou mais à vontade perto dele, não mais o observando com olhos cautelosos, mas sim correndo em sua direção no parque ou puxando ansiosamente sua manga para lhe mostrar um novo desenho ou contar-lhe sobre algo que aprendera na escola. Marcelo se maravilhava com cada descoberta, cada pequeno detalhe do mundo de seu filho, e embora lamentasse os 6 anos que havia perdido, ele apreciava cada momento que lhe era permitido compartilhar agora. O que o atingiu mais profundamente não foi a semelhança do menino consigo mesmo, mas o calor e a bondade que Léo havia herdado de Juliana, qualidades que Marcelo percebeu que uma vez fora cego demais para ver nela. Juliana permaneceu cautelosa, seu coração dividido entre o instinto de proteger seu filho de uma possível decepção e a evidência inegável de que Marcelo estava mudando. Ela o observava chegar não com a arrogância de um homem acostumado a comandar atenção, mas com a paciência tranquila de alguém disposto a conquistar seu lugar. Ele não trazia mais presentes como se pudessem comprar afeto, mas em vez disso, oferecia tempo, ajudando Léo com projetos escolares, sentado de pernas cruzadas no chão para construir modelos de aviões ou simplesmente ouvindo-o com um foco que Juliana nunca vira nele antes. Cada ato reduzia a imagem que ela carregava do homem frio e inflexível que uma vez ordenou que ela desaparecesse. No entanto, a memória daquela noite nunca a deixou completamente, e ela frequentemente ficava acordada muito depois que Léo adormecia, perguntando-se se a confiança era algo que ela poderia algum dia restaurar totalmente. Marcelo, por sua vez, estava determinado a provar seu valor, não com palavras, mas com persistência. Ele ajustou sua vida de maneiras que até o surpreenderam. Reuniões que antes consumiam cada hora de seu dia eram remarcadas ou delegadas, viagens de negócios encurtadas, fins de semana inteiros liberados.
Seus colegas notaram a mudança e sussurraram sobre sua distração, mas Marcelo não se importava mais com as aparências. O império que ele havia construído ainda importava, mas não o definia mais. Ele descobriu que o que preenchia o vazio dentro dele não era outra aquisição ou manchete, mas o som do riso de seu filho ecoando em um apartamento modesto ou o sorriso tranquilo que Juliana dava quando pensava que ele não estava olhando. O ponto de virada veio em uma noite em que Marcelo se juntou a eles para o jantar no apartamento de Juliana. Era uma refeição pequena e comum, macarrão com molho e um pão da padaria da esquina, mas para Marcelo parecia um banquete. Ele se sentou à mesa com eles, observando Léo tagarelar sobre seu dia, observando Juliana rir baixinho de sua empolgação, e algo mudou dentro dele. Ele percebeu que era isso que ele estava perdendo o tempo todo, a simples intimidade da família, a conexão que o dinheiro nunca poderia replicar. Quando Léo estendeu a mão na mesa para lhe dar um pedaço de pão, Marcelo sentiu um nó subir em sua garganta. Era um gesto tão pequeno, mas estava cheio de confiança, de aceitação, e derrubou as últimas muralhas que ele havia construído em torno de seu coração. Mais tarde naquela noite, depois que Léo foi para a cama, Marcelo demorou-se perto da porta, incapaz de ir embora. Juliana estava parada em frente a ele, braços cruzados, os olhos ainda cautelosos, mas mais suaves do que estiveram em anos. Ele lutou para encontrar as palavras, sua voz rouca com emoção que raramente se permitia sentir. "Eu não posso apagar o que fiz", ele admitiu, seu olhar fixo no dela. "Eu não posso devolver os anos que roubei, ou as noites que você passou sozinha, ou as lágrimas que você derramou por minha causa. Mas eu posso te dar tudo o que tenho agora. Posso dar a Léo um pai que nunca mais irá embora. E se você me permitir, eu quero te dar o homem que você mereceu o tempo todo." Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas, mas ela não respondeu imediatamente. Ela o estudou, procurando qualquer vestígio do homem que ela conhecera, aquele que havia partido seu coração. O que ela viu foi alguém humilde, alguém que havia sido despojado do orgulho e refeito pelo amor que ele uma vez rejeitara. Lentamente, ela assentiu, não como uma promessa de perdão, mas como uma abertura, uma chance para algo novo crescer onde tudo havia sido destruído. As semanas que se seguiram solidificaram o que havia começado naquela noite. Marcelo se tornou uma presença constante, não mais pairando nas bordas de suas vidas, mas entrando totalmente nelas. Ele levou Léo para a escola pela manhã, compareceu a reuniões de pais e professores, aprendeu a cozinhar refeições simples com Juliana, o guiando na cozinha, embora ambos rissem de suas tentativas desajeitadas. Juliana começou a baixar a guarda, não de uma vez, mas em fragmentos, até que uma noite ela se pegou recostada nele no sofá, Léo dormindo sobre os dois colos, e percebeu que a vida que ela um dia pensou ser impossível estava se desenrolando diante de seus olhos. Marcelo nunca parou de carregar seu arrependimento, mas ele não o consumia mais. Em vez disso, alimentava sua determinação em honrar a segunda chance que lhe havia sido dada. Ele sabia que nunca esqueceria o momento em que mandou Juliana desaparecer, mas agora entendia que o amor não era sobre apagar erros, era sobre escolher todos os dias fazer melhor, ser melhor. Ele havia batido a porta em uma família que poderia ter tido, mas agora ele estava dentro com eles, a porta totalmente aberta, jurando nunca mais fechá-la. E assim, contra todas as probabilidades, a história deles não terminou em amargura, mas em algo inesperado e extraordinário. Da rejeição veio a resiliência, da tristeza veio a força,
e da arrogância de um homem veio a redenção. Para Juliana, para Marcelo e, acima de tudo, para Léo, os pedaços quebrados do passado foram remodelados em um futuro que nenhum deles pensara ser possível. Um construído não sobre o orgulho, mas sobre o amor.